Bom, pessoal, existem várias espécies de papagaios. Existem 350 espécies de papagaios. Só no Brasil existe 13 espécies. Essa espécie de papagaio é papagaio charão. Esse papagaio é verde, possui detalhes em vermelho ao redor dos olhos e nas asas. Nos machos, a máscara vermelha é pouco maior. Eles aparecem até super-heróis. Veteriano, o papagaio charão, come mais de 90 plantas diferentes. Eles adoram folhas, frutos, flores, sementes, principalmente o pião das acautas. De fato, eles gostam tanto de pinhão que todos os anos voam em bandos de milhares de individuais para a cidade de Santa Catarina, que tem mais araucarias. Por isso são considerados os únicos papagaios migratórios do Brasil. Inclusive, essa espécie de migração é tão bonita que muitos turistas vêm de vários lugares do Brasil e do mundo para observar essa revoada de papagaios de perto. No Brasil, essas espécies de papagaios charão são encontradas principalmente na área de Mata Atlântica e nos estados de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Infelizmente, essa espécie está vulnerável à extinção. Por isso, há mais de 30 anos, existe um projeto charão para poder preservar essa espécie de papagaio charão. Essa espécie de papagaio é papagaio verdadeiro. Em geral, esse papagaio é verde, com penas amarelas ao redor dos olhos e apenas azuis acima do bico, que é todo preto. Nas asas há detalhes em vermelho e azul. Todo papagaio verdadeiro tem penas em azul, amarelo na cabeça, porém, para cada um deles, essa misturinha de cores é única. Esses papagaios estão espalhados em estados de todas as regiões do Brasil, nas biomas de Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Alguns estão acostumados a viver em cidades grandes, mas sempre preferem ambiente natural. Por viver em tantos lugares diferentes, pode se alimentar dos frutos, sementes, folhas, flores, inconstatável em plantas brasileiras. Apesar de ser uma espécie de papagaio com a maior população, também é uma espécie mais visada pelo tráfico de animais silvestres. Por isso, os números de animais estão diminuindo em muitos lugares. Assim, o papagaio verdadeiro está quase ameaçado de extinção. Então, desde 1997, existe um projeto de papagaio verdadeiro, a Fundação Neotrópica do Brasil. Nesse caso, essa espécie rara, linda, de papagaios verdadeiros, que tem em todos os estados, principalmente nos estados do Rio, também se encontra dessa espécie de papagaios no Brasil. Existem também várias outras espécies de papagaios, papagaios erectus, papagaios de cara roxa, papagaios de pigmeu, papagaios de finches, papagaios do mangue, papagaios da cara roxa. Então, muitos papagaios. Bom, em relação ao papagaio verdadeiro, é a espécie mais conhecida do Brasil, que pode durar o seu tempo de vida em cativeiro até por 70 a 80 anos, os papagaios verdadeiros. Em relação aos papagaios na natureza, a vida de um papagaio na natureza é mais curta, em torno de 30 a 40 anos, pois está mais suscetível a doenças, predadores, traficantes de animais. E o papagaio doméstico, em média, vive 60 anos, mas pode chegar a 75 se tiver uma alimentação balanceada, uma rotina saudável e muito carinho. Então varia muito a expectativa de vida de papagaios, principalmente de papagaios de espécies diferentes, dependendo das condições de que ele vive e os cuidados que ele tem, que ele pode durar. Existe até um papagaio que durou 120 anos. Esse papagaio viveu na cidade de Sydney, na Austrália. Morreu aos 120 anos.
em 1916. Esse papagaio que foi registrado, né, como o papagaio mais velho que durou, né, no mundo. Quanto custa um papagaio? Bom, em primeiro lugar, não é um animal barato, mas depende muito. Você pode ou até encontrar criadores, né, com licença, né, criadores de confiança, que vende papagaios que custam entre 2.000 a 10.000 reais, dependendo da espécie e da criação desses papagaios. E qual é a diferença entre papagaios machos e fêmea? Não tem uma ciência exata. Agora, em relação ao papagaio macho, em alguns casos, os louros machos, os papagaios, né, costumam ser maiores e mais coloridos, com uma cabeça mais alongada, enquanto as fêmeas possuem comportamento agressivo. E além disso, há quem diga que os machos falam mais do que as fêmeas. Contudo, não há uma comprovação científica que isso realmente aconteça, ou vice-versa entre os sexos dos papagaios, entre macho e fêmeas. Por isso que é muito difícil saber se um papagaio é macho ou fêmea, pois nem todas as espécies apresentam diferenças físicas entre os sexos. Quando há diferença, elas podem ser pequenas e difíceis de você se identificar de quem é macho e de quem é fêmea. Algumas dicas para tentar diferenciar um papagaio macho de uma fêmea são: o tamanho costumam ser maior os machos do que as fêmeas. E o íris, que no caso é o papagaio verdadeiro. O íris dos machos adultos é amarelo e laranja, enquanto das fêmeas adultas é vermelho a laranja com um anel externo avermelhado. Então dificilmente você consegue identificar com clareza quem é macho e quem é fêmea. Então você precisa exatamente mesmo fazer um exame para saber qual papagaio que você tem que possa ser macho ou fêmea nesse caso. E nesse caso, com o exame específico, né, o DNA, você demora um pouco, tá? 20 dias para sair o resultado, para você ter certeza qual papagaio que você tem, se ele é macho ou fêmea. Esse exame é mostrado por um exame de sangue. Qual o tamanho de um papagaio? Não existe um tamanho exato dependendo da espécie, variáveis de papagaios. Bom, o papagaio verdadeiro pode chegar a 37 centímetros de comprimento e alcança cerca de 400 gramas. Essa é a diferença no caso desse papagaio, né? Que é o papagaio verdadeiro. O tempo de casalamento dos papagaios, eles casalam e põem ovos 1 ou 2 vezes por ano, com até 4 ovos em cada ninhada. A fêmea incuba os ovos enquanto seu parceiro alimenta. Quando os filhotes nascem, após cerca de 30 dias, a fêmea passa as 2 primeiras semanas alimentando com comida que o macho fornece para ela. A época de reprodução dos papagaios varia de acordo com a espécie, mas geralmente ocorre entre setembro e fevereiro. Os papagaios atingem a maturidade sexual após 4 anos de idade. E além disso, qual o tempo de um papagaio botar ovo? A reprodução só acontece somente a partir dos 5 anos de idade, em geral. E, como eu disse, ocorre em setembro e fevereiro, num período de 24, 29 dias ou 30. E assim nascem os filhotes dos papagaios. E eles são alimentados através da mãe, com o macho trazendo a comida para a fêmea e a fêmea dando comida aos seus filhotes. Bom, com 60 dias de vida, os filhotes deixam o ninho e começam a se alimentar sozinhos, não sendo mais dependente dos pais. Lembrando que para você criar papagaio, é muito importante você ter uma licença do IBAMA para você poder criar o papagaio, que você pode criar em casa. Então tem que ter todo o cuidado, todo o carinho, toda a atenção, toda a alimentação saudável dessa espécie. É permitida, mas você tem que ter uma licença do IBAMA
tudo registrado, tudo direitinho. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal Coisas do Mundo e Diversidades. Me dá aquela moral, aquele like, é muito importante para o crescimento do canal. Até a próxima. Um abraço. O macaco se chama o mandril. É um primata da família Cercopithecidae, parentes próximos dos babuínos. No passado, o mandril e o dril eram classificados como babuínos dos gêneros Papio, mas pesquisas recentes determinaram que eles deveriam possuir um gênero à parte, Mandrilus. O mandril é o maior e mais colorido macaco do mundo e é conhecido também como babuíno da floresta. A principal diferença entre o mandril e os babuínos é a cor da face das nádegas dos machos adultos, que são mais vibrantes no mandril. O mandril, os machos adultos, têm a face e as nádegas coloridas, geralmente de cor azul e vermelhas. A pele é vermelha e azul do mandril é facilmente identificável e o seu corpo é coberto de uma pelagem verde oliva. E os babuínos têm manchas ásperas das nádegas, salientes chamadas de coriza. O mandril pode atacar humanos? Pode sim, ainda mais se eles se sentirem ameaçados. É um macaco que pode atacar humanos, pois é um primata da família dos Cercopithecidae, que também inclui os babuínos, né? A diferença é que os babuínos são grandes lutadores e demonstram um pouco de medo de outros animais, inclusive dos seres humanos. E o mandril é um dos maiores e mais coloridos macacos do mundo, sendo também conhecido como babuínos da floresta. E se sentindo ameaçados, eles também se atacam para se defender. Os mandrios vivem em florestas tropicais no Gabão Ocidental, Camarões, Guiné Equatorial e Congo. No mandril, são 13.000 espécies de mandril no Gabão, que constitui como o maior grupo de primatas. O grupo são formados por jovens e fêmeas, já que a maior parte dos adultos é solitária. Eles são animais onívoros que podem comer geralmente alimentos de bagas e plantas. O seu pior predador na selva é o leopardo. Embora o leopardo tenha um ataque principalmente em fêmeas e animais jovens. Dessa forma, é difícil um leopardo ousar atacar um mandril oponente adulto macho. Os mandrilos são principalmente terrestres, mas também escalam em árvores. No chão atuam como quadrúpedes, enquanto que nas árvores podem se mover por saltos. São primatas diurnos e dormem nas árvores. E além disso, foram vistos utilizando ferramentas. A diferença dos mandrilos em questão do sexo. Nessa espécie, os machos são muito diferentes das fêmeas. Além da coloração diferenciada, eles são muito maiores e chegam a pesar mais de 50 quilos. Por isso são os primatas de maior tamanho, atrás apenas dos grandes símios, como o gorila. As fêmeas do mandril, no entanto, mal chegam a 15 quilos, atingindo maturidade sexual em 3 anos e meio. Deve-se dizer que a sua expectativa de vida é cerca de 20 anos, embora consiga viver 30 anos em cativeiro, essa espécie, e pode atingir a cerca de 12 centímetros de comprimento. O comportamento do mandril. O mandril é um animal social que vive em grupos gigantescos de mais de 200 indivíduos, embora eles geralmente passeiam a maior parte do tempo em subgrupos menores. Qual a diferença dos mandrilos macho e fêmea? No caso, as fêmeas não têm rosto marcado. Essa é uma ótima maneira de diferenciar o sexo, é sabendo qual que é a fêmea. E os machos já são marcados o rosto, principalmente na listagem vermelha, branco e com pontas azuis. Por que os mandrilos têm rosto colorido? É uma das questões que mais gera interesse em torno dessa primata. Tem a ver com a cor do seu rosto. O rosto do mandril macho representa um focinho vermelho e azul com listras
e cercado com pelos brancos. No entanto, as fêmeas não têm esse rosto marcado. Essa que é a grande diferença entre macho e fêmeas dessa espécie de mandrill. Essa espécie de mandrills, elas não existem no Brasil, não foram criadas aqui nessa terra. Elas vieram para cá, para o zoológico, em 1986. Em Sorocaba, chegou uma fêmea de 8 quilos. Aí tem algumas espécies dessas em zoológicos. O que os mandrills comem? Mandrill é um animal onívoro, geralmente consome plantas, das quais ele come mais de uma centena de espécies. Esses animais se alimentam de frutas, folhas, inhanhas, cascas, caules e fibra. Também consome astrópodes, ovos e até pequenos vertebrados, como aves, tartarugas, sapos, porcos espinhos, ratos e muraçanos. Essas são as espécies que os mandrill se alimentam para sobreviver. Na época da reprodução, as fêmeas dão à luz a um filhote por vez, e gêmeos são casos muito raros. A conservação de classificados como vulneráveis. Os machos atingem a maturidade sexual por volta de 4 anos, enquanto a fêmea é por volta de 3 anos. O tamanho médio dessa espécie pode chegar a medir 1 metro de altura e pesar até 36 quilos dos mandrills. Se você gostou desse tipo de conteúdo, me dê aquela moral, me dê aquele like, se inscreva aqui no canal para o crescimento do canal. Coisas do mundo e diversidade. Um abraço. Os babuínos são mamíferos primatas que vivem em diferentes regiões da África e Ásia. Existem várias espécies de babuínos. Babuínos amarelo, babuínos sagrado, babuínos da Guiné. Então são várias espécies diferentes de babuínos. A expectativa de vida dos babuínos depende muito. Os babuínos amarelos vivem até 30 anos. Babuínos sagrados vivem até 20 anos em estado selvagem e até 30 anos em cativeiros. Babuínos da Guiné vivem entre 35 e 45 anos. Então sobre a alimentação dos babuínos, são omnívora e oportunista, à base de ervas, rebentos e frutos de arbustos do deserto, assim como de invertebrados e espécies de insetos como o gafanhoto. Pode-se deslocar a sua velocidade de quase 20 km por dia na procura de alimentos, os babuínos. Essa espécie tem zoológico no Brasil, mas o primeiro zoológico a ter essa espécie de babuínos foi o zoológico de Curitiba. Os babuínos chegou em Curitiba no começo de maio, de 2008, que começou a ter essa espécie aqui no Brasil. Na região da África, há muitos babuínos selvagens circulando por áreas urbanas. Eles podem ser agressivos. Por isso a placa alertando as pessoas para que não mexam com esses animais, pois eles podem se tornar uma ameaça para as pessoas quando se aproximam de cidades, quando eles invadem casas, veículos em busca de comida. Por exemplo, na África do Sul, os babuínos se tornam tão frequentes em áreas perto de cidades do Cabo que os moradores passaram a usar um telefone de emergência exclusivo para alertar os ataques dos babuínos, que é preocupante para a população nesse local. A reprodução dessa espécie na hábitat savana, em áreas semidesérticas e rochosas, procurando penhascos no entardecer para dormir, a sua alimentação onívora, a sua reprodução e gestação é 172 dias, nascendo um filhote. A expectativa de vida em cativeiro é até 28 anos. Essa espécie, pessoas que têm localidade próxima, que existe espécies dos babuínos, tem que sempre tomar cuidado, pois eles com fome, eles são agressivos. Se sentir ameaçado, eles também atacam.
Qual é a diferença dos babuínos e os macacos? A ciência diz que a principal diferença entre um macaco e um babuíno é a forma como veem as coisas. Enquanto o macaco passa a maior parte do tempo pendurado em cima de árvores, os babuínos são diferentes, preferindo se caminhar e encarar as dificuldades dos babuínos. Essa espécie possui uma grande diferença entre os sexos. Os machos, um exemplo, medindo 80 centímetros e pesando em torno de 20 quilos. As fêmeas são menores, pesando de 10 a 15 quilos e medindo até 45 centímetros. Há também uma diferença entre a pelagem, com as dos machos sendo cinza e longa, e das fêmeas amarronzada e mais curta. A maturidade sexual, essa diferença de cores das fêmeas, entre as fêmeas, é ao fim dos 5 anos. E os machos ao fim dos 7 anos. Aí eles têm um ciclo sexual de 30 dias, dando à luz e gerando uma única cria, ao fim de 70 a 73 dias de gestação. A cria são dependentes da mãe nos primeiros 6 meses de vida. Até porque os babuínos, principalmente os filhotes, né, ainda estão nesse meio tempo desses 6 meses, aprendendo com seus pais como tem que caçar, como tem que sobreviver, né, lutar pela sobrevivência, correr atrás da sua alimentação para matar a sua fome. Se vocês gostaram desse conteúdo e desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Coisas do mundo e diversidade. Me dá aquela moral, aquele like, a sua inscrição é muito importante para o canal. Até a próxima. Bom, pessoal, essa é uma espécie de papagaio completamente diferente. Ele se chama o kakapo. É o maior papagaio do mundo e não consegue voar. Ele pesa entre 3 a 4 quilos. Suas asas servem apenas para equilibrar o animal enquanto ele caminha. O kakapo está em uma situação de risco de extinção. Acredita-se que o número de kakapos tenha caído após a chegada de homens na Nova Zelândia e a introdução de predadores. Hoje estima-se que existe um pouco mais de 100 indivíduos dessa espécie na natureza dos kakapos. Ele é o maior papagaio do mundo, mas infelizmente não consegue voar devido ao seu peso de 3 a 4 quilos e às vezes até 5 quilos. As fêmeas colocam entre 1 a 4 ovos por postura. Os ovos são incubados por cerca de 30 dias. Os filhotes nascem sem penas e são totalmente dependentes da mãe. Os filhotes tornam-se independentes com cerca de 10 a 12 semanas. Então, o que acontece? A reprodução dessa espécie acontece uma vez a cada 2 ou 4 anos. Ocorre quando há uma abundância de frutas, árvores, que é o alimento favorito do kakapo. A reprodução começa normalmente, a reprodução dessa espécie, normalmente acontece no mês de dezembro. Os machos migram para os locais estratégicos, como colinas, para atrair as fêmeas. As fêmeas colocam de 1 a 4 ovos por postura e os ovos são incubados por cerca de 30 dias. A reprodução do kakapo é erática e ocorre em condições específicas. A reprodução ocorre ou acontece uma vez a cada 2 e 4 anos. A cor dos kakapos são verde. Suas penas são verde com algumas manchas negras. A coloração das penas é uma ótima forma de defesa para esse animal, que pode se camuflar-se facilmente na vegetação. Em caso de perigo, apesar de não saber voar, o kakapo usa suas asas para manter o equilíbrio ao pular de uma árvore para outra, andar e correr pela mata. É uma espécie magnífica e o kakapo, além disso tudo, ele é o maior
papagaio do mundo. Estima-se que a sua longevidade pode durar até uma média de 90 anos. E ele é principalmente um papagaio noturno e também completamente incapaz, de voar. Ironicamente, é um excelente escalador de árvores. Uma curiosidade sobre essa espécie dos cacapos, de papagaios, cacapos, é que a expectativa de vida deles é muito semelhante com humanos, que pode chegar até 90 anos, se não forem caçados ou mortos como presas. Geralmente, quanto maior é a espécie, maior é a vida útil. A saúde genética dos cacapos é surpreendentemente boa, mesmo após 10.000 anos de engomanha. O que os cacapos comem? Essa espécie é herbívora e alimenta-se de produtos diferentes que variam de acordo com a disponibilidade de cada estação. O cacapo pode andar vários quilômetros em apenas uma única noite. Ao observar o perigo, fica imóvel e a sua cor verde, ele consegue se camuflar muito bem por tempo indeterminado, em caso de perigo, ele se sentir ameaçado. Os cacapos são da origem da Nova Zelândia. Há uma probabilidade da população dos cacapos chega até 500 espécies. Hoje existe apenas 147 aves adultas. Esses pássaros não têm muita privacidade. Outra situação interessante é que a criação dos cacapos recebe nascidos em laboratórios. A liberação dos cacapos na vida selvagem, acoplados a um transmissor, monitorando, no ninho por sensores e câmeras, sendo vigiado 24 horas por câmeras, até para proteger essa espécie, que está ameaçada de extinção. Fornecimento de comedouros com suprimentos nutricionais, promoção de sessões online de observação dos bebês, da espécie dos cacapos. O cacapo foi, uma vez, o pássaro mais comum da Nova Zelândia, mas está criticamente ameaçado de extinção. A caça, o desmatamento, os predadores ameaçam a sua sobrevivência. Em 2013, a população de cacapos era de apenas 124 aves. O Departamento de Conservação da Nova Zelândia tem um programa de recuperação da espécie do cacapo. O programa inclui criação de cacapo recém-nascido em laboratório e liberação dos cacapos na vida selvagem, depois de adultos, e sendo monitorado por 24 horas. Os cacapos são considerados a espécie mais gorda de papagaios do mundo. Chegou a ser o pássaro mais comum em toda a Nova Zelândia. E torna-se ameaçados, de extinção. Agora, eles são muito bons, na vida noturna. Que eles são considerados uma espécie muito brilhante noturno. Eles conseguem andar vários quilômetros de distância. A habilidade da espécie à noite, a observação, é extraordinária. Ele anda vários quilômetros sem se cansar. Em caso de perigo, eles têm o poder de ficar camuflado pela espécie da cor das suas penas. A reprodução dos cacapos é a cada 2 anos ou a cada 4 anos a reprodução. Em 2017 e 2018 e 2019, teve um registro maior de 71 filhotes até a idade juvenil, nesse tempo. Essa espécie, na época do casamento, que é no mês de dezembro, eles põem de 1 a 4 ovos. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, me dá aquela moral, aquele like, é muito importante para o canal em crescimento. Coisas do mundo e diversidade. Até a próxima. Bom pessoal, essa espécie linda de macaco se chama macacos colobos. Vivem na África Central e Oriental.
em florestas úmidas tropicais, montanhas montanhosas, planícies e matas. Existem várias espécies de macacos colobos, entre elas Colobus proximus, que também é conhecido como macaco fígado. Vive em grupo pequeno, com 3 a 4 fêmeas, de 1 a 3 machos, e seus jovens. Tem o macaco Colobus também vermelho, que vive na ilha de Unguja, no arquipélago de Zanzíbar, na Tanzânia. É uma espécie que está em perigo de extinção. A alimentação dos macacos colobos varia de acordo com a espécie, mas geralmente inclui folhas, frutos e flores. Tem também os colobos satanas, inteiramente negros e de pele curto. Colobus caudatus, de cara negra, barba branca e cauda branca. E tem o macaco Colobus badius, de pelo curto e avermelhado. Os macacos colobos são diurnos, passam grande parte do dia descansando nas copas das árvores. Vivem em grupos sociais de 3 a 15 indivíduos, normalmente com um macho dominante, várias fêmeas e seus filhotes. Os macacos colobos têm apenas 4 dedos em cada mão, o que pode ser uma adaptação para os movimentos entre as árvores. Não existe macacos colobos no Brasil, mas existem outros macacos no país, como búzios, macacos-aranha, muriquis, barrigudos, saquis, micos-leões, sanuís, bigodeiros e bacurais. O macaco colobo de vermelho é uma espécie rara de primata, que vive apenas em Zanzibar, na Tanzânia. A população atual é de cerca de 2.000 indivíduos e a espécie é considerada ameaçada em extinção. Bom, quantos meses o macaco fica grávido? Bom, a sua gestação dura mais ou menos 77 dias. Tem de 2 a 7 filhotes por gestação. A espécie dos macacos colobos. Quanto tempo dura de vida os macacos colobos? A sua expectativa de vida é de aproximadamente 20 anos. A reprodução dos macacos se dá pelo mesmo mecanismo dos mamíferos placentários, enquanto a fêmea tem seu ciclo menstrual mensal. O macho não apresenta períodos de cio, enquanto as fêmeas apresentam o seu ciclo menstrual. O desenvolvimento embrionário acontece por meio da placenta, ou seja, os macacos são animais eutéreos. Em relação aos machos que não apresentam o período de cio, ficando sexualmente ativo todo o tempo. A reprodução dos filhotes dos macacos colobos fica entre 1 a 3 ou 5 filhotes por gestação a cada 40 dias após o nascimento dos filhotes. Se alimenta aproximadamente de frutos, mas também predas, pequenos vertebrados. Grupos possuem entre 10 a 20 indivíduos, com território de cerca de 355 a 850 hectares. A gestação é de cerca até de 180 dias, dependendo da espécie. No tempo da gestação, e o ciclo estral é de 21 dias após o nascimento dos filhotes, que nasce com 200 gramas e quando permanece agarrado com a mãe até poder ganhar corpo e peso e poder se movimentar e caçar. Em relação se os macacos colobos são agressivos a humanos, não, eles não são agressivos a humanos. Pelo contrário, eles são muito acostumados com os humanos, principalmente
a gente fica dando comida e vão se aproximando cada vez mais. E são bem próximos aos humanos. Não tem perigo nenhum em relação a essa espécie de macacos colobos. E tem mais, essa espécie de macacos colobos, principalmente o macacos colobos vermelho, é uma espécie mais carinhosa, mais doce com os humanos. É uma espécie muito tranquila. Além disso, que eles são lindos, né? A classificação dessa espécie de macacos colobos são 5 espécies: colobos guerreza, colobos angolano, colobos poicomus, colobos negros e colobos venerosos. Outra curiosidade, dependendo de espécies dos macacos, os macacos podem dormir até 9 horas e meia em cada período de 24 horas, dependendo da espécie de macacos. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal Coisas do Mundo e Diversidades. Me dá aquela moral, aquele like, a sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Até a próxima. Essa ave se chama cegonha bico de sapato, Balanchep rex. É uma ave africana que possui característica única, como um bico poderoso e aparência pré-histórica. O bico de sapato tem o terceiro maior bico entre as aves do mundo e é afiado nas bordas, permitindo que a ave corte a cabeça das presas. O tamanho dessa ave pode chegar até 1,5 metros de altura. A dieta dessa espécie, ela se alimenta de peixes, rã, enguias, cobras e filhotes de crocodilo. O comportamento é monogâmica e solitária, pondo até 3 ovos na ninhada. No entanto, a rivalidade entre os irmãos é comum e geralmente apenas um sobrevive até a idade adulta. Essa espécie é ameaçada, mas tem uma proteção em relação à União Internacional para a Conservação da Natureza. O parentesco é o parente vivo dos dinossauros e seus parentes mais próximos seriam os tricanos. É uma ave de cor cinzenta com os filhotes apresentando uma plumagem acastanhada. Nidifica no solo, geralmente põe 2 ovos. A sua dieta costuma ser com muito peixe, rã, as caças no pântano, e ela vive na localidade da África tropical e oriental, particularmente em Uganda, onde o papiro cresce normalmente da espécie. E quanto custa o bico de sapato? Por ser um animal exótico, as pessoas chegam a pagar até R$37 mil pela ave, segundo o site de agência ambiental. Ela pode chegar até 7 quilos e a distância entre as pontas das suas asas pode atingir 2 metros de comprimento. Essa espécie tem no Brasil? Não tem no Brasil. Essa espécie se encontra, bico de sapato, vive na região Sudão da Zâmbia, África Ocidental. E outra situação, não tem nenhum relato se ela ataca o humano. Nunca teve nenhum relato sobre isso, sobre essa espécie de bico de sapato. O que mais chama atenção é o bico dela de um formato de um sapato. E muitas pessoas têm medo dessa espécie, né? Meio assim, que bote medo. Tem uma semelhança do mundo de uns anos atrás, da época pré-histórica. Uma outra situação, bico de sapato voa? Sim, mas raramente. A cegonha bico de sapato também é conhecida como Balanchep rex, né? É uma ave centenária que se move apenas quando precisa habituar melhor ou de algum recurso em caso de caça. Quando voa, ela bate as asas cerca de 150 vezes por minutos, o que a torna uma das aves mais lentas da atualidade. A
cegonha bico de sapato pode viver até 50 anos em cativeiro. E nesse caso ela é perigosa para o humano? Não tem relato sobre isso. Ela vive no Brasil? Não. Se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal.